Eu vou gravar então a minha tela aqui com vocês, tá? Deixa eu ver se já baixou. Tá aqui para fazer a instalação, tá, pessoal? Então, aqui a instalação é bem simples, para quem não fez aí. Quem já fez, quem acompanhou comigo aí no semestre passado, pode manter certa versão do software. Acho que talvez nem mudou aí o aplicativo. Então, pessoal, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o OneNote. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto, consigo escrever. Então, pessoal, o nosso aplicativo aqui, nosso programa, ele vai fazer, certo, a modelagem de tensão e deformação. Esse software aqui do GeoStudio, ele tem algumas funções. Quem acompanhou comigo viu que na aula passada nós no semestre passado, né, nós fizemos uma modelagem de fluxo, tá? Então nós iremos fazer uma outra modelagem que é de tensão e deformação. Aqui ele fez aqui a instalação, tá, pessoal? Então eu vou finalizar aqui. Isso aqui da Bentley pode fechar, não tem problema. Isso aqui também pode fechar, não tem problema, tá? E aí eu vou abrir o GeoStudio. Quando vocês forem abrir, pessoal, muito cuidado, ó. Ele tem o GeoStudio Viewer, tá? Esse aqui é só visualização, tá? Então eu peço que vocês não cliquem neste aplicativo. Ele instala dois aplicativos, certo? Ele instala o GeoStudio 24.1.0 e instala o GeoStudio Viewer, tá? Esse aqui é apenas para visualizar projetos. Então quando vocês forem abrir, muita atenção em abrir apenas aqui o GeoStudio 2024.1, tá? Então vou abrir aqui esse aqui desse GeoStudio. Só um minutinho. Pronto. Então, turma, quando abrir aqui o GeoStudio, vocês irão, né, isso aqui eu estou abrindo pela primeira vez, e vocês irão se deparar com o gerenciamento de licença do aplicativo. Então, ele vai perguntar aqui, ó, selecione o método para continuar. Você vai apenas clicar aqui nessa primeira opção, usar uma licença legada. Clica aqui em avançar e dá um OK. Pronto. Então, pessoal, nós estamos então aí, certo, com o nosso software, tá? Tem aqui algumas mensagens que você pode apagar. E nós iremos fazer algumas pequenas configurações antes de iniciarmos o nosso projeto, tá? Deixa eu abrir aqui a lupa. Ok. A lupa vai ajudar bastante aqui a questão de visualizar aí em casa, tá? Pessoal, deixa eu abrir aqui o chat. Vou deixar aqui do lado, de vez em quando eu vou ficar dando uma olhada, certo, no nosso chat, tá? Turma, então assim, aqui, deixa eu sair desse modo de visualização, pronto, vai ficar melhor agora. Então, pessoal, aqui no nosso aplicativo, o que vocês iriam fazer? Antes de começarmos, nós iremos fazer algumas considerações aqui, algumas configurações. A primeira delas é selecionar a melhor licença aqui, que é a licença estudante, tá? Ele está em melhor licença disponível. Nós não temos licenças aqui no nosso aplicativo, certo? Então vocês vão procurar aí a licença estudante. Vocês notem que como nós não temos licença,
os softwares aqui eles não estão habilitados, tá? Então vocês vão procurar aqui a licença estudante. A licença estudante, turma, ela permite nós fazermos, certo? Alguns projetos com algumas limitações. Mas entre os softwares comerciais, aqui da GeoStudio é o melhor que tem em relação à versão estudantil do aplicativo, tá? Então, vocês procurarem outros softwares, da Rocksite, por exemplo, eu acho que não tem versão estudante. Tem também o Geo 5, que é outra concorrente que tem aí uma versão de teste, mas que você não consegue nem salvar os softwares, os projetos, enfim. E aqui do GeoStudio ele tem algumas limitações, mas no geral, certo, pessoal? 90% dos problemas que vão ser mencionados, ser analisados, esse aplicativo ele permite, mesmo na versão estudante, realizar, certo, esses estudos. Pessoal, outra coisa, quem está acompanhando aí, certo, vai selecionar aqui o modelo Metric, tá? Quando instala pela primeira vez, o software deixa no modelo Imperial, que é o modelo do sistema inglês, tá? Então, quem tiver aí com o modelo Imperial, troca para o modelo Metric, tá? Turma, por enquanto está tudo ok. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Todo mundo está conseguindo, todo mundo conseguiu instalar o software, todo mundo está conseguindo aqui abrir o aplicativo, está acompanhando aqui a nossa aula, ou alguém tem algum problema, alguma dificuldade? Sim ou não? Deixa eu fazer o seguinte, pessoal, só um minutinho. Eu vou abrir aqui no meu tablet para acompanhar vocês aqui no chat, tá? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui. Só um minuto. Ok. Só um minutinho, pessoal. Aqui eu vou deixar para lá porque eu não estou conseguindo conectar na internet aqui, mas tudo bem. Turma, então vamos lá. Deixa eu só acompanhar vocês aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu reduzir aqui a lupa, tá? Deixa eu só minimizar aqui, pessoal. Beleza, tudo certo por aqui, ótimo. Beleza, pessoal, então vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso software, o que vocês irão fazer, gente? Vocês irão clicar neste módulo aqui. Então, ó, uma vez selecionada a licença estudante e selecionado o modelo Metric. Outra coisa, gente. Outra coisa que eu esqueci de falar. Deixa eu sair aqui do zoom, tá? Este nosso problema, deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu, inclusive, tirar um print. Deixa eu ver se eu consigo tirar um print aqui. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui o ferramenta de captura. Ok. Aqui não está permitindo capturar, gente. Acho que talvez porque eu estou... Tirar aqui da tela inteira. Pronto.
O que acontece, turma? O nosso problema, ele é um problema de uma obra circular, tá? Quando nós fazemos qualquer modelo no software, o que o software faz, gente? Se você tiver aqui, por exemplo, uma obra como, por exemplo, um aterro, que eu estou construindo aqui, certo? O que o aplicativo faz, turma? No modelo 2D, ele trabalha aqui no 2D, mas ele faz o cálculo considerando, entrando na nossa tela, 1 metro, tá? Então, o modelo 2D, gente, ele é um modelo que vai trabalhar aqui no 2D, X e Y, mas os cálculos são baseados para um modelo que considera, certo, uma extrusão aqui de 1 metro entrando na nossa tela, tá? Então, apesar de ser um 2D, ele meio que funciona também como um 3D, né? Só que a última dimensão aí é entrando na tela. Só que o nosso problema, gente, ele não é simplesmente um 2D. Por quê? Porque ele é circular. Se eu tentar modelar deste jeito que está aqui, gente, o software ele vai entender o quê? Ele vai entender que isso aqui não é um círculo, e sim uma área carregada como se fosse um retângulo, tá? Ele vai entender no modelo 2D que o problema entraria aqui na minha tela, certo? 1 metro. E apesar de que ele tem aqui 10 metros de diâmetro, tá? Então, o que nós iremos fazer, gente? Nós iremos fazer uma modelagem um pouquinho diferente, que chama-se modelagem axissimétrica. O que é modelagem axissimétrica, gente? Vamos lá. O software, ele vai pegar, primeiro, o que eu vou modelar? Eu vou modelar apenas essa parte aqui do meu lado direito, tá? Gente, eu peço desculpas por estar desenhando aqui tudo torto. É porque eu reinstalei aqui o sistema e a minha lousa aqui, que é até uma mesa digitalizadora, né, com tela, mas eu não consegui fazer a tela funcionar. Mas tudo bem. Então eu tô meio que na cega aqui, eu tô meio... não estou muito acostumado a fazer dessa forma, mas tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, o que ele vai fazer? Então ele vai pegar apenas essa metade e vai rotacionar 360 graus, tá? Então, pessoal, quando você pega apenas essa metade e rotaciona 360 graus, você vai ter um cilindro, certo? Então, isso é o modelo axissimétrico. Você vai considerar apenas essa parte aqui do meu problema, certo? Aqui nosso eixo 0, 0. E aí você vai rotacionar esse elemento aqui de solo, tá? E aí sim, o nosso programa ele vai conseguir entender que você está modelando um cilindro e não uma área retangular, tá? Só tirar isso aqui. Pessoal, entendido aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Beleza? Então vamos lá, gente. Deixa eu só sair aqui e voltar para o... tá aqui. Então, pessoal, voltando aqui para o software, o que vocês vão fazer? Deixa eu também abrir aqui a lupa. Ok. Próximo passo, gente. Dimensão, ó. Vocês notem que na dimensão tá 2D. Vocês vão selecionar aqui dimensão axissimétrica 2D. Certo? Ó. Então, essa axissimétrica 2D, o que ele vai fazer? Ele vai rotacionar o teu problema ali, certo? Criando um cilindro.
Ok, turma? Então, o que nós fizemos até agora? Licença estudante, modelo metric e dimensão aqui axis simétrico 2D. Tá? Turma, agora sim, agora vocês podem clicar no módulo do Sigma W. Tá? Ó, é esse módulo aqui com a coloraçãozinha amarela. Tá? Este é o módulo que vai fazer análise de tensão e deformação do nosso problema. Então eu vou clicar aqui no aplicativo. Espera aí um pouco. Ele abriu aqui uma janela. Certo, pessoal? Nesta janela, vamos lá, ó. Vou dar um zoom aqui. Nesta janela, gente, vocês estão vendo aqui, ó, geometria do modelo, ó, axis simétrico 2D, ângulo de rotação 360 graus. Inclusive, ele coloca aqui uma figurinha exemplificando o que ele está fazendo. Então, ele está pegando uma dimensão 2D e está rotacionando 360 graus. Ok? Pessoal, aqui nós vamos ter que fazer uma pequena modificação no nosso projeto. Por quê? Tipo de análise, gente. Tem aqui análise in situ e análise de tensão e deformação, certo? O nosso problema não é uma análise in situ. O que é análise in situ, gente? Análise in situ é uma análise de um problema inicial sem qualquer carregamento. Por exemplo, eu vou fazer aqui a construção do meu tanque, só que eu preciso de uma condição inicial, que é antes de construir esse tanque. Como é que estão as tensões ali no campo? Então, nessa situação, eu faço a análise in situ, para modelar esse problema inicial antes de qualquer carregamento. Tá? O nosso problema não é este. O nosso problema é de tensão e deformação. Só que, como o software tem limitação, gente, se eu tentar mudar aqui, ele vai me dar um erro de licença. Então ele está dando aqui, ó, nenhuma licença válida encontrada. Por quê? Por causa que o software está com a licença estudante. Tá? Então, pessoal, o que eu faço? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Vocês vão selecionar a modelagem Sigma W e vão aqui, ó, deletar ela, tá? Então, gente, é só selecionar essa modelagem aqui, ó, análise Sigma W 0D e clicar aqui no botãozinho de delete. Pronto, deletei, eu só tenho o quê? A geometria do problema, tá? Todo mundo deletou? Tudo bem? Beleza. Gente, então vamos lá, ó. Próximo passo. Vocês vão fazer o seguinte. Deletei aqui a geometria. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Selecionando aqui, geometria axissimétrica. Vocês vão clicar em adicionar. Análise Sigma W. Tensão e deformação. Pessoal, ao final da aula, eu vou abrir mais uma atividade lá no Google Sala de Aula para vocês enviarem, certo? Esta modelagem. Mas eu não quero só a modelagem, tá? O exercício de hoje é o seguinte. Nós vamos fazer o cálculo de tensão, de acréscimo de tensão em 2 pontos. E vocês vão também fazer esse cálculo em casa, utilizando aí o ábaco, certo? O ábaco de bulbo de tensões. Então nós vamos fazer por 2 métodos. O que nós aprendemos em sala de aula e aqui pelo aplicativo, tá? Vocês vão estar me enviando o arquivo. Lá no Google Sala de Aula, gente, quando eu abrir uma atividade, ele permite mandar mais de um arquivo ou só apenas um? Alguém sabe? Permite, mais de um. Beleza. Então vocês vão mandar a modelagem, o arquivo da modelagem, e vocês vão mandar uma foto, no Word, um PDF, enfim,
certo? Com o cálculo do acréscimo de tensão devido a uma carga circular, tá? Então pronto, gente, ó, nós acrescentamos aqui, certo? Alguém está querendo entrar. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Alice. Beleza. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar. A Alice entrou agora com a gente, viu, Alice? Não sei se você instalou o software, tá? Se você tiver instalado o software, você pode mandar uma mensagem aqui que eu faço aqui, certo? Uma introdução do que você precisa fazer, tudo bem? Se não tiver instalado, não tem problema, viu, pessoal? Eu estou gravando aqui a nossa tela, então eu vou estar passando para vocês, certo? A gravação, e vocês podem também fazer depois, ok? Beleza, gente? Deixa eu só ver aqui. Ainda não instalei. Não, tudo bem, Alice, não tem problema, viu? Se quiser instalar depois, você me fala aí, certo? Pode só acompanhar aqui a nossa aula para ver exatamente o que nós estamos fazendo, tá? Turma, então vamos lá. Pessoal, todo mundo fez então essa modificação aqui? Alguém quer que eu repita? Tudo bem? Beleza? Ok, pessoal. Então vamos lá, tá? De vez em quando eu vou ficar dando uma olhada aqui no chat para ver se alguém mandou alguma mensagem, tá? Mas de preferência, gente, abram o microfone, tá? E peçam para fazer refazer algum passo ou mesmo perguntar alguma coisa, tá? Pessoal, abriu aqui então essa janela, o que vocês vão fazer? Vocês vão deletar, perdão, desculpa, vocês vão fechar. Então vocês podem clicar aqui. Esse cálculo que você comentou, ele é externo ao programa? Isso, vocês vão calcular usando o ábaco, certo? Vocês não aprenderam na sala de aula usando o ábaco, né? Para calcular bulbo de tensão. Vocês vão fazer o cálculo manual e também vão fazer o cálculo aqui via software e comparar os resultados. Deu para entender? Entendi. Beleza? Ok, gente. Então, ó, terminou aqui. A única coisa que nós fizemos foi deletar a modelagem anterior, que era de in situ, e criar uma modelagem de tensão e deformação. Então, ó, basta fechar, viu, pessoal? Você pode fechar aqui no X ou pode fechar aqui no botãozinho de fechar. Ok, vamos lá. O que nós iremos fazer, gente? Então, nós iremos criar o nosso modelo, tá? O nosso modelo, deixa eu abrir ele aqui. O nosso modelo, gente, o que nós iremos modelar aqui desse problema? Nós iremos modelar apenas a metade do problema aqui, tá? Eu vou modelar apenas aqui entre os pontos 00, 0,15, 30,15 e 30,0, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, deixa eu abrir aqui o Note. Neste problema aqui, certo? Nessa metade do nosso problema, nós iremos estar rotacionando, né? Então, o software ele vai apenas pegar essa metade aqui, certo? E ele vai girar, ele vai rotacionar aqui ao longo desse eixo 360 graus. Pessoal, eu quero que vocês incluam mais um ponto, que é esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui ele fica na coordenada 5, 15, tá? Então, quando nós formos detalhar aqui os pontos, nós vamos colocar em vez de 4, 5 pontos. Isso vai facilitar, certo? A vida da gente na hora que formos modelar. Então, pessoal, então vou modelar esses primeiro. Vou entrar com a geometria no problema, tá? Então, vou entrar com esse ponto 00, 0,15, 5,15,
3015 e 300. Ok, gente, então vamos aqui para o software. Como é que vocês vão fazer essa entrada desses dados? Vocês vão aqui em dados e vão procurar pontos, tá? Então, mais uma vez, busque aqui, ó, dados, pontos. Ok, gente. Clicando aí em pontos, o que é que nós vamos ter? Ele vai abrir aqui uma janela em que vocês vão preencher essas coordenadas. A primeira coordenada é a 0, 0. Então aqui, ó, no X eu vou colocar 0 e no Y igual a 0 também, tá? Então, ó, X0 e Y0, certo? Clica em adicionar. Pronto, ele já adicionou o primeiro ponto, tá? Ok. Beleza, se eu conseguir colocar aqui no tablet, e aí fica fácil para agora acompanhar vocês aqui, tá? Deixa eu só ver aqui o chat. Pronto. Então, se vocês precisarem mandar alguma mensagem pelo chat, eu estou acompanhando aqui na tela em paralelo. O próximo ponto, gente. Deixa eu ver aqui qual é o próximo ponto. É o ponto 015, tá? Nosso ponto 015. 015, 515, 3015. Então vamos lá. Vamos colocar aqui esses pontos. Então o ponto 2, 0 no X, 15 no Y. Clique em adicionar. Terceiro ponto, viu, pessoal? É aquele ponto que eu pedi para vocês adicionarem, né, um ponto extra. 5, 15. O quarto ponto está na coordenada 30, 15. E o quinto ponto na coordenada 30, 0. Tá? Então, se vocês quiserem apenas clicar no Enter, ele já entende também, tá, pessoal? Eu acabei esquecendo de falar para vocês. Não precisa só clicar aqui no botão adicionar. Você pode digitar a coordenada e clicar no Enter, que ele também entende e adiciona o ponto. Então aqui, ó, na nossa tela já foi colocado os 5 pontos do nosso problema. 00, 015, 515, 3015 e 30,0. Terminou de cadastrar os pontos, basta fechar, tá? Ó, basta clicar aqui em fechar. E ok, nós estamos com um ponto aqui na nossa tela. Como é que você visualiza, gente, aqui o nosso projeto? Você pode, com o scroll aqui do mouse, você pode simplesmente girar, certo? A rodinha aqui do mouse e consegue dar o zoom. Se você segurar esse botão do meio, né, essa rodinha aqui do mouse, e empurrar para o lado e para o outro, para cima e para baixo, você consegue também, certo, posicionar, né, a visualização aqui de uma outra forma. Mas, professor, não estou com o mouse, estou aqui no notebook com, né, o touchpad aqui. Como é que eu faço? Você pode fazer essas interações, gente, aqui, ó. Então você tem aqui a mão para você conseguir, certo, movimentar o teu projeto. Você tem aqui a ferramenta de zoom, que você clica nela no zoom mais e cria uma janela para dar um zoom nos pontos que você está pedindo aqui. Você também tem o zoom menos, que ele vai reduzir o zoom. E você também tem essa opção aqui de zoom
objetos, que ele vai dar um zoom. Deixa eu tirar aqui da lupa. Ele vai dar um zoom em todos os objetos. Então você está aqui, clica aqui no zoom objetos, ele dá um zoom em todos os objetos, tá? Beleza, gente. Então, ó, o que nós fizemos então até agora? Nós entramos aqui com parte da geometria, com os pontos. Turma, nessa etapa eu recomendo que vocês salvem o projeto de vocês, tá? Vai que acaba a energia, vai que o Windows trava, qualquer coisa do tipo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão salvar aí o projeto de vocês. Para salvar aqui o projeto, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar aqui em arquivo, salvar. Ou dá um Ctrl S, certo? Ou clica no disquete, também dá certo aí. Então eu vou clicar aqui em salvar. Aqui, vou salvar aqui o meu projeto na minha área de trabalho. Aliás, deixa eu colocar em outro lugar, porque a minha área de trabalho está lotada de coisa. Vou colocar aqui exercício. De modelagem. E vou colocar o meu nome, tá, pessoal? Para facilitar aqui a identificação. Ok? Vou clicar aqui em salvar. Beleza, gente? Então, pessoal, nós salvamos aqui, certo? Pessoal, o que nós iremos fazer agora? Nós vamos criar uma região ligando esses pontos, tá? Para representar o nosso solo, ok? Então, o próximo passo é criar uma região. Vou ligar aqui o ponto 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e volta para o ponto 1, tá? Quem está acompanhando aí vai fazer o seguinte. Você vem aqui em aplicar, regiões. Aqui, pessoal, você vai fazer o seguinte, ó, você vai aproximar o cursor do primeiro ponto. Vocês notem que quando aproxima o cursor, ele muda, certo? Ó, ele muda a figura aqui do cursor. Então você coloca o cursor bem em cima do primeiro ponto e clica nele, ó. Ó, tem que começar a criar uma linha. Agora posiciona o cursor no ponto 2 e clica, tá? Ó, bem em cima do ponto 2. Tem que ser, gente, bem em cima, porque se você for clicar somente perto aqui, ó, eu estou aqui, por exemplo, perto do ponto 3. Se não for bem em cima do ponto 3, ele vai criar um novo ponto. Numa situação dessa, você basta clicar aqui, ó, em desfazer. Então tem essa setinha aqui, ou dá um Ctrl Z também. Ele desfaz o ponto que você fez. E agora sim você pode corrigir. Ponto 3, ponto 4, ponto 5 e volta para o ponto 1. Criamos aqui a região 1 do nosso problema, tá? Pessoal, quem está acompanhando aí, alguém precisa do arquivo, porque é o seguinte, às vezes o aluno não instalou, eu estava instalando, ou às vezes acontece de no meio da aula, o aluno perder algum passo, perder, certo, alguma coisa, ou o computador travou, ele não conseguiu fazer. Alguém quer que eu envie esse arquivo para vocês continuarem? Quem ainda não estava acompanhando, eles querem que eu mande aqui para vocês o arquivo, que vocês podem estar simplesmente só abrindo o arquivo e continuar de onde eu parei. Ou não precisa? Tá tranquilo?
Alguém precisa do arquivo? Não? Beleza, viu, gente? Em algum momento que vocês precisarem, o Enzo disse que pode ser, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou salvar aqui o meu projeto, certo? Vou fechar ele, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui pelo Meet não dá para mandar, né? Eu vou mandar lá pelo chat, pelo Google Sala de Aula mesmo, tá? Vou clicar aqui, certo? Vou fazer o upload aqui do arquivo. Deixa eu ver onde foi que eu salvei aqui. Pronto. Vou abrir ele aqui. Modelagem, pronto. Ok, pessoal. Aí, quem estiver acompanhando aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui nesse arquivo de modelagem e vai fazer o download, tá? Você faz aí o download, ele vai baixar. E aí, gente, quando ele baixar, você pode simplesmente ir lá e dar um duplo clique, ó, e abrir o arquivo e continuar de onde eu parei. Beleza, gente? Então, quem perdeu aí alguma etapa ou ainda estava instalando o software, fique à vontade de baixar, certo? Lá no Google Sala de Aula este arquivo. Pessoal, nossa aula vai até 9h20, mais ou menos, tá? Algo em torno de 9h10 e 9h20. A coisa não é tão longa não, tá? O nosso problema aqui ele é bem simples. Então, o que eu vou fazer agora? Entrei com a geometria do meu problema, tá? O que eu vou fazer mais? Deixa eu ver aqui. Vou entrar, gente, com as propriedades do material, ok? Então nós vamos entrar aqui com as propriedades desse solo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é a propriedade dele. Deixa eu ver aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui. Pronto. O nosso solo, gente, ele tem aqui o seguinte, ó. Dados dos parâmetros geotécnicos de deformabilidade. Ele me dá aqui o módulo de elasticidade do solo, que é 90.000 kN por metro quadrado. E o coeficiente de Poisson, tá? Gente, isso aqui são parâmetros de deformação elástica, que nós iremos ver na nossa próxima aula, tá? Então, esses parâmetros aqui, inclusive na próxima aula, a gente pode até estar fazendo o cálculo da deformação provocado pelo carregamento aqui do tanque, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar com estes dados. Então, aqui é o módulo de 90.000 e o coeficiente de Poisson de 0,3, tá? Ok, pessoal. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer para entrar com esses dados? Quem está acompanhando aí vai fazer o seguinte. Vai clicar em aplicar. Materiais. Então, busque aí, viu, pessoal? Aqui, a opção aplicar. Materiais. Vocês podem ver que aqui abriu uma janela. Nessa janela eu não tenho nenhum material para cadastrar, certo? Então nós vamos criar o nosso material. Como é que você faz? Você clica aqui em dados. Ok? Então nesse botãozinho aqui, dados, você clica aqui dados 3 pontinhos. E aqui você vai conseguir cadastrar, certo? O material do nosso solo. Então, mais uma vez, viu, pessoal? Eu vou aqui em aplicar, materiais, abriu aqui a nossa janela.
Não temos solo qualquer. Então vamos clicar aqui em dados, 3 pontinhos. E aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos clicar em adicionar material. Vocês notem que ele cria aqui, ó, um novo material. O nome do material, você pode colocar aí solo e dar um enter, ó. Dei um enter aqui no meu teclado, ele mudou o nome para solo. Você pode mudar a cor, tá? A cor, gente, eu não recomendo mudar não, tá? Pode deixar essa cor amarela mesmo. A questão da cor, ela é interessante quando você tem um projeto muito complexo, que tem ali 4, 5, 8 materiais. Então aqui nós temos apenas um único material. Então pode deixar essa cor aí. Se você quiser modificar, tudo bem, fica a teu critério. Colocamos aqui então o nosso solo, a cor, modelo, gente. O modelo, só tem um modelo aqui disponível para licença estudante, que é o modelo elástico isotrópico. Este modelo, gente, ele atende a 90% dos problemas que vamos fazer de cálculo de tensão e deformação. Então não precisa se preocupar, certo? Outros modelos, existem outros modelos, existem modelos um pouco mais complexos, que na prática são pouco utilizados, tá? Então, vamos selecionar aqui então esse modelo elástico isotrópico. E aqui, pessoal, o seguinte, ó. Ele permite colocar o índice de vazios. Vamos deixar esse índice de vazios de 0,5, tá? É um valor, pessoal, razoável, médio para um solo, tá? Pode deixar esse valor aí default, não tem problema nenhum, ok? O peso específico, gente, o peso específico pode deixar 0. Por que que eu vou deixar o peso específico 0? Porque eu não quero calcular o peso do solo, o peso de corpo, né, de gravidade, a tensão geostática do solo, certo? Então, se eu colocar aqui um peso de 20 kN, aí ele vai calcular, gente, além do carregamento que nós vamos provocar no solo, ele vai calcular também as tensões devido ao próprio peso do solo. Só que eu não quero saber dessas tensões, eu quero saber apenas o quê? O acréscimo de tensões devido ao tanque que será construído. Então, gente, eu posso simplesmente ignorar aqui o peso específico do solo. Quando eu rodar a modelagem, ele vai apenas calcular os acréscimos de tensões devido ao tanque que será construído. Condição aqui, gente, pode deixar a condição drenada, não tem problema, tá? Isso aqui é em termos de tensão efetiva, pode deixar drenado mesmo. E aqui na rigidez, ó, vocês vão colocar o módulo de elasticidade, 90.000. E o coeficiente de Poisson é 0,35, é? 0,3. Só 0,3, né? Então, pronto. Então vocês vão colocar o módulo de elasticidade 90.000. Vocês colocam aí 90.000. E o coeficiente de Poisson, gente, 0,3. Então é 0,3 mesmo, tá? Ok, gente. Então, isso aqui é os nossos dados, tá? O nome do solo, a cor, modelo elástico isotrópico. Aqui apenas eu modifiquei colocando o modo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, tá? Terminei de configurar nosso material, basta fechar aqui, ou no botão de fechar, ou no X aqui em cima. Então, pessoal, o que você vai fazer, ó? Agora sim, ó, eu tenho um solo, um material para ser aplicado. O que vocês vão fazer? Vocês vão aproximar o cursor aqui, ó, da região 1 e clicar nela.
notem que a região 1 mudou de cor. Agora ela está amarela, da mesma cor do material que nós acabamos de configurar. Então, pessoal, clicamos aqui, ó, na região 1, tá? Ah, professor, se eu quiser remover, como é que eu faço? Clica aqui, ó, em remover e clica na região que você quer remover, tá? Então aqui você pode remover e pode inserir o material, tá? Então, cliquei aqui na região 1, inseri o material, tá tudo amarelo, basta clicar aqui no botão de fechar. Pessoal, nós entramos então com a geometria e entramos com a propriedades materiais. Qual o próximo passo? Vamos lá. Uma vez entrado com a geometria e com as propriedades materiais, eu tenho que entrar, pessoal, com o que nós chamamos de condições deixa eu escrever melhor aqui, condições de contorno. O que é a condição de contorno, pessoal? Eu vou falar para o problema o seguinte, ó. Aqui, nessa linha para cá, eu tenho um confinamento. Então eu tenho que dizer para o software, gente, o seguinte, que o material dessa região aqui, ó, ele está restringindo o nosso solo na horizontal. É isso que eu tenho que falar para o nosso problema. Isso aqui, essa restrição, gente, ela vai dizer que o solo está confinado lateralmente. Eu tenho que dizer para o software que existe um confinamento aqui no lado esquerdo e também, gente, existe solo para lá, né? Então existe um confinamento do lado direito. Então eu vou colocar aqui também, certo? Eu tenho que informar o software que teremos uma restrição lateral do lado direito, tá? Então você vai ter essas duas restrições laterais do lado esquerdo e lado direito. O que mais? Então já vou dizer para o programa, ó, o nosso problema tem um confinamento lateral. Próxima coisa que eu vou falar aqui para o programa, para o software, é que aqui, nessa parte de baixo, gente, você também tem uma restrição. Vamos admitir que aqui seja rocha. Aí o que eu vou dizer para o aplicativo? Olha, essa face aqui de baixo nem vai se deslocar na horizontal e nem vai se deslocar mais na vertical. Tá, gente? Então eu vou colocar duas restrições aqui. Uma restrição na vertical, uma vez que eu vou dizer para ele que não vai haver deformações na vertical e também não vai haver deformações na horizontal. Então eu tenho que informar aqui o programa que isso aqui é um material impenetrável, indeformável. Então o nosso problema aqui ele vai entender dessa maneira. Você vai dizer aqui para o aplicativo que este nível aqui do nosso solo, do nosso terreno, não tem deformações nem na horizontal, nem na vertical, tá? Então é isso que nós vamos falar para o nosso software. Então nós temos o confinamento, temos a rigidez lá na base, né, na parte de baixo, a 30 metros, a 15 metros de profundidade, certo? E temos que falar para o aplicativo também o seguinte, que o nosso
nosso solo aqui, ele vai ter, deixa eu ver aqui, ele vai ter um carregamento, gente, de 80 kPa, distribuído aqui uniformemente, tá? Então também tenho que dizer para o aplicativo que você vai ter, certo, um carregamento, você vai ter aqui um carregamento, tá? Deixa eu mudar aqui a cor. Ok. Então você vai dizer para o software que você vai ter um carregamento, certo, de 80 kPa. Esse é um pouco grosso aqui. 80 kPa, tá? Então eu vou falar para o aplicativo também, né, sobre esse carregamento normal devido ao tanque, né, a construção do tanque. Ok, gente, então vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso problema, tá? O que vocês irão fazer agora? Nós vamos criar essas condições de contorno, tá? Como é que eu faço para criar? Você vem aqui em aplicar, condições de contorno. Então todo mundo, gente, clica em aplicar, condições de contorno. Ok, gente, ó, aqui ele abriu essa janela, em que nós temos, já de cara, né, uma condição de contorno que é fixo em X. E se você clicar aqui, ó, nós temos também algumas outras condições de contorno, fixo em Y e fixo em X e Y. Então, essas aqui são as restrições, certo, gente, que nós estávamos falando agora há pouco. Então, por exemplo, o confinamento, eu posso colocar essa aqui fixada em X, eu vou dizer para o problema que não vai ter deslocamentos horizontais. E eu posso também colocar lá na parte de baixo do meu problema, esse fixo em XY. O que o software vai entender? Que não vai ter deslocamentos horizontais nem verticais. Só que está faltando aqui, gente, do carregamento, certo? Então nós vamos colocar também, nós vamos acrescentar um carregamento, uma condição de contorno de carregamento de 80 kPa. Para fazer essa inclusão, gente, dessa nova condição de contorno, vocês vão clicar aqui em dados, 3 pontinhos, tá? Cliquei aqui em dados, 3 pontinhos, abriu aqui esta janela. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, ó, adicionar nova CC, tensão deformação. Então nós vamos acrescentar uma nova condição de contorno de tensão deformação. Nova condição de contorno, gente, eu vou colocar aqui, ó, ele criou aqui, ó, nova condição de contorno, tensão deformação. Vou colocar aqui o nome, tanque, pode ser o tanque, né, para representar nosso reservatório. Tipo, gente, tipo aqui ele vai ser, pode ser de força, pode ser deslocamento, tensão normal, tensão cartesiana, pressão hidrostática, enfim. O que eu vou colocar, gente? Tensão normal, porque o nosso carregamento é um carregamento vertical, né? Perpendicular ao terreno. Então eu vou colocar aqui tensão normal. Qual o valor? O valor é de 80, né? 80 kPa. Vocês vão digitar 80 e dar um Enter aí. A cor, viu, gente? Então, ó, tensão normal 80 kPa,
Tensão tangencial. Essa tensão tangencial, gente, vocês podem deixar zero. É a tensão na horizontal, certo? Você vai ter uma tensão na vertical e horizontal. Você pode estar informando aqui o aplicativo. Nossa tensão tangencial não existe, então é zero. Por fim, pessoal, só para concluirmos aqui, eu vou mudar a cor para uma cor azul. Pode ser outra cor? Pode. Só vou modificar aqui em relação à cor vermelha, porque já tem muita condição de contorno na mesma cor. Então, mudar aqui, colocar uma cor diferente, uma cor azul, para ficar mais diferenciado em relação às demais. Pessoal, então nós fizemos aqui, né, a colocação aqui do nosso reservatório, do tanque. A tensão é 80 mesmo, né? Só para não sair daqui da tela. Ou é 60? 80 mesmo. 80, né? Pronto. Beleza, valeu. Então, pessoal, incluímos aqui 80 kPa. Basta fechar, tá? Ó. Basta clicar aqui no botão de fechar. E agora, o que vocês vão fazer, pessoal? Ó, vamos lá. Aproveitando aqui, ó, que está essa condição de contorno fixo em X, vocês vão aproximar o cursor aqui do lado esquerdo, entre os pontos 1 e 2. E vão clicar nele. Notem, ó, que ele criou várias restrições horizontais. Isso permite dizer ao aplicativo que existe, certo, uma restrição lateral, um confinamento aqui do solo. Vou fazer a mesma coisa, gente, para o meu lado direito, entre os pontos 4 e 5. Ainda mantendo aqui, ó, essa condição de contorno em X. Vou clicar aqui entre os pontos 4 e 5. Ok, então ó, nós criamos as condições de contorno e aplicamos ela no nosso problema do lado direito e do lado esquerdo, tá? Aqui embaixo eu tenho que dizer ao software, olha, aqui tem uma rocha. E a rocha, gente, ela não vai se deslocar para nenhum lugar. Então eu vou dizer para o problema, ó, aqui embaixo você tem um material que não deslocará nem na vertical, nem na horizontal. Então você vai colocar aqui, ó. Você vai selecionar fixo X e Y, tá? Então vai buscar aí, certo? Essa condição de contorno, fixo em X e Y. É só aproximar aqui o cursor e clicar entre os pontos 1 e 5. Ah, professor, sem querer eu cliquei aqui na vertical e ficou desse jeito. O que eu faço? É só selecionar a condição de contorno correta e corrigir, tá, gente? Então, ó, aqui é só fixo em X, aqui é só fixo em X e aqui embaixo é fixo em X e Y, tá? Ok. Último passo aqui é vocês colocarem o carregamento aqui entre os pontos 2 e 3, que é onde tem o nosso tanque, né, o nosso reservatório aqui. Então, ó, eu vou clicar onde tem tanque. E vou clicar aqui entre os pontos 2 e 3. Notem que ele criou aqui, ó, certo? Um carregamento perpendicular entre os pontos 2 e 3, tá? Terminado, basta clicar no botão de fechar. Pessoal, praticamente já concluímos o nosso problema, tá? Eu vou clicar aqui em salvar.
Clicar aqui no disquete de salvar. Certo? E eu vou fazer o último passo antes de nós rodarmos a modelagem. Turma, todo mundo acompanhando? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Alguém teve algum problema? Não? Beleza? Ok, gente. Então vamos lá. Nossa modelagem está quase completa. O que está faltando, pessoal? Quem acompanhou comigo sabe que quem já fez modelagem aí com CIPW, lá no semestre passado, eu expliquei a vocês que o software ele faz o cálculo através do método dos elementos finitos, certo? Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos configurar aqui, gente, a malha de elementos finitos. Por quê? Porque provavelmente a malha ela está com muito poucos elementos, certo? Então, é o próximo e último passo que nós iremos fazer, configurar a malha do nosso problema. Para fazer isso, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vamos aqui em aplicar. E aí vocês buscam propriedades da malha. Então cliquem aí em aplicar. Propriedades da malha, 3 pontinhos. Notem que os elementos estão bem grandes. Deixa eu puxar aqui. Então notem que os elementos estão com tamanho global de 5 metros. O que eu vou fazer, gente? O nosso software na licença estudante tem um limite de até 500 elementos. Então eu vou colocar no máximo que der aqui. Deixa eu colocar aqui 2 metros. 1 metro. Ó, com 1 metro já deu quase que 500 elementos. Ó, 450 elementos. Se você colocar 0,95, aí já dá um erro aqui, que ultrapassou os 500 elementos. Tá? 0,96. 0,96 deu bem direitinho, viu, pessoal? Deu 496 elementos, tá? Vocês podem deixar um tamanho global de 1 metro ou 0,96, certo? Não tem problema, tá? Tudo bem, gente? Então, coloque aí 0,96 para termos o máximo de elementos possível aqui no nosso problema. Se o software não tivesse uma limitação, quantos elementos seriam necessários, gente? Normalmente, um problema como esse leva aí 1.000 a 2.000 elementos para você ter uma boa precisão, tá? Uma excelente precisão. 500 elementos, gente, é uma precisão razoável. Não vai dar um erro absurdo, não, tá? Então não se preocupem, com 500 elementos ainda você tem uma razoável precisão nos resultados. Pessoal, antes de fechar, o que eu quero que vocês façam? Outra coisa, ó. Notem que os elementos têm pontos, né? Cada elemento tem 4 pontos, 4 nós. O que eu quero que vocês façam? Que acrescentemos os nós secundários. Isso aqui são chamados nós primários, tá, gente? Então, é nesses nós que o método numérico vai calcular a equação diferencial para calcular os deslocamentos e calcular o acréscimo de tensão, tá? Como é que eu faço para acrescentar mais nós à minha malha? E por que acrescentar mais nós, gente? Acrescentar mais nós vai fazer com que o software acrescente a quantidade de cálculos ao problema, certo? E vai melhorar um pouco a precisão dos resultados. Para fazer esse acréscimo de nós, você clica aqui, ó, na região. Quando você clica na região, ó, cliquei aqui na região, ó, se eu sair fora, ele para de mostrar as propriedades da malha, ó. Então vou clicar aqui na malha, venho aqui em elementos, e aqui, ó, gente, eu vou clicar em, ó, aplicar nós secundários. Notem que a quantidade de nós aumentou de 544
para 1583. Mais uma vez, como é que eu cheguei aqui, pessoal? Ó, é só clicar com essa janela aqui de propriedades da malha aberta. É só clicar na região, vir aqui na aba Elementos e clicar em Nós secundários. Assim eu aumento, triplico a quantidade de nós e também, pessoal, aumento a quantidade de cálculos que será feito aqui no nosso problema. Terminou? Basta clicar no X e fechar. Pronto, gente. Fechamos aqui a nossa modelagem. Nós vamos tirar esses próximos 5, 6 minutos só para visualizar os resultados, tá? Como é que vocês vão fazer, gente? Ó, vocês vão clicar aqui nessa parte de soluções e vão clicar aqui em iniciar. Ah, professor, não está aparecendo para mim essa barra iniciar. Vai que não está aparecendo, gente. Você basta clicar aqui em janela. Se não estiver aparecendo, viu, gente? Ó, você clica em janela e clica em solver. E aí aparece, certo? A barra aqui de soluções. Então, ó, eu vou clicar aqui em iniciar. E aqui, gente, já rodamos a modelagem, ok? Nessa modelagem, como é que eu vejo o acréscimo de tensões? Primeiro, antes de visualizar isso, pergunto a vocês, todo mundo rodou aí? Deu certo? Tá com status aqui solucionado? Beleza? Ok, gente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó, onde tem escrito nenhum. Vocês vão colocar em acréscimo total de tensões em Y. Não apareceu nada. Por quê, gente? Ó, outra coisa, tá? Deixa eu botar aqui para baixo. Vejam aí no projeto de vocês, se tiver ficado só azulzinho, vejam aí se você está aqui, ó, ou em tensão inicial ou em um dia, tá? Ó, para visualizar os resultados, clique em um dia, porque o software, gente, ele faz o cálculo por etapa. Ele pega a condição inicial do problema, certo? Que não tem tensão nenhuma, e aí ele acrescenta aquela tensão para calcular. Então ele tem que partir de um arquivo, né, de uma condição inicial, certo? Para calcular o acréscimo de tensões. Então, pessoal, clique aqui em um dia, né? Tá aqui em etapas, tá? Ao clicar em um dia, ele apareceu aqui os resultados do nosso problema, tá? Ok, gente, o que é isso aqui? O que são essas curvas? O bulbo de tensões, certo? O que ele pede? Deixa eu ver aqui no nosso problema, o que ele está pedindo. Vamos ver aqui. Ó, qual é o acréscimo de tensão nas coordenadas 0, 10 e 5 e 10? Então, é bem no meio aqui, ó, na coordenada 10 e bem aqui, certo? Na extremidade. Então, eu vou colocar, certo, gente? Vou analisar um pontinho. Bem aqui. Neste ponto 0,10 e aqui 5,10, tá? São esses dois pontos que nós iremos analisar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Como é que eu faço para ver esses resultados? Primeiro, aqui, gente, ó, para visualizar o bulbo de tensões, basta clicar aqui, ó, aplicar valores nas isolinhas. Bem do lado aqui de total estresse, tá? Ó, vocês bastam clicar aqui
aplicar valores nas isolinhas. E aí você consegue ver, ó, quanto está crescendo em cada linha dessas tensões. Então, ó, inicialmente eu apliquei 80 kPa. Ó, tá aplicando 80 aqui na extremidade, 70, 60, 50 e aí vai. Então você tem o nosso bulbo de tensões, tá? Aqui nesse ponto aqui, ó, ao longo dessa linha, não está aplicando nenhuma acréscimo de tensão vertical. Ok? Pessoal, vamos lá. O que eu quero saber é o acréscimo de tensão no ponto 0, 10. Como é que eu faço para visualizar esse ponto, gente? Ó, você vem aqui em visualizar, informações de resultado. Então todo mundo clica aí, ó, gente, em visualizar informações de resultado. E agora, ó, é só ir na coordenada 0, 0, 10. Tá, ó. Então tem um pontinho aqui. Deixa eu ver se aparece aqui o ponto 0, 10. Novamente, aplicar, ali, visualizar informações de resultado. Você vai clicar, gente, ó, numa coordenada bem perto, certo, do 10, tá? Aqui eu não tenho exatamente o ponto na coordenada 0, 10. Eu até podia ter criado, tá? Mas eu tenho aqui, gente, ó, um pontinho. Tá aqui, ó. Este pontinho bem aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer só isso aqui, ó. Clicar aqui em cima do ponto, tá? Esse aqui é um ponto no x igual a 0 e o y igual a 10,30, tá? Infelizmente, eu acho que eu não tenho outro ponto aqui, ó, 9,84. Então, o ponto mais perto aqui, gente, é esse 9,84, né? Aqui você tem apenas 15 centímetros, né? 16 centímetros de distância, tá? Eu não tenho exatamente um ponto bem na coordenada de 10 metros, tá? Mas eu posso pegar esse aqui e visualizar qual foi o acréscimo de tensão, tá? Ó, o acréscimo de tensão aqui neste ponto, ó, nessa coordenada aqui, ó, de 9,84, ele está me dando aqui uma acréscimo de tensão vertical, ó, de 87, né? kPa, 51,9 kPa, certo, gente? Então, nesse ponto aí, bem no meio, a quase 10 metros de profundidade, está dando 51,9 kPa, tá? E se você olhar para a coordenada, né, uma coordenada próxima do ponto 5, 10, deve ser esse pontinho aqui, ó, 5,94. Deixa eu ver se tem outro. Pronto, tem esse aqui, ó, 4,94 e 9,84. Está bem perto dessa coordenada 5, 10. O acréscimo de tensão, gente, ó, tá dando 27,7 kPa. Se você olhar os valores ao redor, gente, ó, dá alguma pouca diferença, tá? Ó, aqui deu 26,5, aqui deu 28,7, tá? Então, dá uma diferençazinha de 1 kPa aí, ok? Mas tudo bem, aqui é só para a gente ter uma ideia, certo? Da magnitude do resultado. Se você quiser exatamente saber, pessoal, na coordenada em si, você tem que acrescentar um ponto exatamente ali naquela coordenada. Infelizmente, eu acabei, né, esquecendo de colocar esses dois pontos, que teria sido interessante, tá? Analisar, certo? Em pontos específicos aí, né, dos resultados. Infelizmente aqui a malha você vai ter que pegar um ponto próximo aí do elemento, né, que você está querendo analisar o acréscimo de tensão. Então, pessoal, mais ou menos nessa coordenada que a gente viu aqui,
está dando, certo, um valor, um acréscimo de tensão de 27,7 kPa. O que vocês vão fazer? Vocês vão calcular pelo bulbo de tensões e verificar se o valor realmente dá próximo a esse que estamos encontrando pelo método numérico. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu fazer a modelagem? Sim? Beleza. Certo. Beleza, gente. Tá ok. Por enquanto, gente, nessa modelagem nós vamos ver apenas a questão de tensão, tá? Tem aqui, gente, uma malhazinha deformada que eu vou falar com vocês somente depois da nossa próxima aula, tá? Então, depois da nossa próxima aula, que nós formos ver deformação elástica, eu volto aqui a pegar novamente esse problema com vocês, tá? Mas, por enquanto, nós vamos nos atentar apenas para os acréscimos de tensão que estão acontecendo aqui, tá? Pessoal, podemos fechar nossa aula? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, aí a gente enviou o arquivo dessa atividade? Isso. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Lá no Google Sala de Aula, tá? Eu vou criar aqui, certo? Uma atividade. Criar a atividade, certo? Exercício sigma W, tá? Pontos, eu não vou colocar ponto, vou colocar a data de entrega, gente, para hoje mesmo, tá? Tema aqui, vou colocar aqui em softwares, tá bom? E acho que tem mais alguma coisa? Não. Aliás, eu coloquei para amanhã. Então vocês têm até amanhã para estar mandando, tá? Vou clicar aqui em atribuir. Aí vocês cliquem lá e mandem. Certo, gente? O cálculo pela modelagem que nós acabamos de fazer. E mandem também o cálculo manual, tá? Alice, pode me passar o código da turma? Alice, eu tinha mandado um convite para ti. Não sei se tu recebeu, tá? Mas deixa eu ver aqui o código da turma. Cadê ele? Tá aqui o código, certo? Deixa eu abrir aqui no chat e mandar aqui o código para você. Beleza? Copia aí o código, tá? Para você acessar ali o material. Tá ok, gente? Pessoal, só mais uma coisa. Eu sei que eu estou passando aqui do prazo que eu tinha falado para vocês. Mas, se eu quiser realmente saber a tensão naquela coordenada, certo? O que eu posso fazer? Ó, eu posso voltar aqui, certo? Voltar aqui em definição. Eu estou aqui em resultado, ó. Volto aqui em definição. Ok? E aí eu faço o seguinte, ó. Eu vou clicar neste ícone aqui, ó, aplicar pontos. Isso aqui é só um bônus, tá, gente? Quem não quiser fazer, só assiste, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui em aplicar pontos. Vou lá na coordenada 0,10. Cliquei aqui, criei o ponto 6, ó. E vou lá na coordenada 5,10. E criei o ponto 7. Assim, gente, eu consigo visualizar exatamente o acréscimo de tensão nessas coordenadas que ele está pedindo, tá? Então, ó, cliquei aí, criei esses dois pontos. Vou clicar novamente em iniciar, porque eu tenho que criar novamente essa solução. Ó. E aí, pessoal, eu posso visualizar informações de resultado. Agora sim eu posso, certo, visualizar lá o meu resultado. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui o ponto. Ó, lá no ponto que nós criamos,
exatamente na coordenada y igual a 10, ele teve um acréscimo de tensão, ó, vertical de 53,2. E lá no outro ponto, ó, ele deu um acréscimo de tensão de 27,6. Não mudou muito não, tá, pessoal? Mas aqui é para você ter um pouco mais de preciosismo na questão, né, e precisão aqui no resultado. Beleza, gente? No meu caso aqui, ó, ele não estava aparecendo o ponto. Você pode clicar aqui do lado direito para ele aparecer o ponto que você criou, tá? Então, se não estiver aparecendo o ponto, basta clicar aqui do lado direito que você consegue visualizar o ponto criado. O Diogo falou, eu vi que o senhor colocou o peso solo na modelagem 0. Então, queria saber se, devido ao enunciado falar que foi construído um tanque, haveria necessidade de calcular a pressão inicial da coluna de solo no problema? Aí, Diogo, é o seguinte, colocar o peso específico ao 0 é um artifício, porque o que acontece? Esse software ele não só está calculando a tensão, mas também está calculando deformações, tá? E aí, se você for ver o cálculo das deformações, se você colocar o peso específico sem carregamento nenhum, ele vai gerar acréscimo de tensão e vai gerar deformações, certo? E aí, quando eu coloco a tensão igual a 0, é somente um artifício para nós entendermos que nós pegamos a condição inicial, certo? E acrescemos o peso do tanque. Aí, o que você pode fazer? Eu quero saber a tensão final. Você pega a altura, então, de coluna mesmo, tá? De solo ali com peso específico, sei lá, 18, 20 kN. Calcula a tensão que daria, tá? Deixa eu sair aqui do zoom. Então você pode simplesmente calcular, né? Vamos supor que o peso específico é igual a 20. Então, para 5 metros de profundidade, você calcularia qual a tensão inicial. Tensão inicial, gama Z. 20 vezes 5. Vezes 5, né? Que é igual a 100. Então, pessoal, a tensão inicial é 100 kPa. Como ele acresceu 50 e poucos kPa, né? Então a tensão final seria 150 kPa, tá? 150 e alguma coisa, ok? Então, assim, no geral, como nós estamos querendo apenas avaliar o efeito do tanque, gente, as deformações devido a esse tanque e o acréscimo de tensões, o ideal é que você não coloque o peso específico na modelagem, tá? Aí, viu, Diogo, a questão do peso específico ser considerado, aí entra em outras situações um pouquinho mais complexas, tá? Mas porque o nosso problema aqui ele não vai exigir, certo? Nós não vamos adentrar nesse mérito, tá? Quem tiver alguma curiosidade, pessoal, eu acho que o ano que vem eu vou estar ofertando, em 2025, eu vou estar ofertando uma disciplina de modelagem numérica. Quem tiver gostando aqui desse assunto, quiser fazer, certo, a matrícula, ela vai ser uma cadeira optativa, certo? Bem prática, bem interessante aí, certo? Que, inclusive de um curso que eu já venho ministrando há alguns anos, de modelagem numérica, e que, de repente, se vocês quiserem ter interesse aí, fiquem à vontade. Pessoal, o Adriano perguntou, é como se tivesse calculado separadamente? Exatamente, viu, Adriano? É como se você tivesse calculado somente o acréscimo de tensão. Porque o que nós estamos vendo nas nossas aulas práticas é só isso, acréscimo de tensão, certo? Nós não estamos calculando a tensão final do problema. Então, você tem aquela solução de Boltzmann, de Mellon, né, do Newmark, tudo aquilo ali, gente, está calculando acréscimos, certo? É um delta sigma, tá? Então, assim, a tensão final seria essa tensão inicial mais esse delta sigma, tá? Delta sigma V, tá? Mas, por enquanto, o que nós estamos nos atentando é apenas acréscimos de tensões, tá, gente? Então, o que nós estamos vendo ali
é apenas o acréscimo de tensão devido ao carregamento do tanque. Tudo bem, gente, até aqui? Beleza? Perguntas? Dúvidas? Podemos encerrar então a nossa aula? Ok. Eu vou parar aqui, gente, a gravação, tá? Tô gravando aqui no Filmora. Deixa eu ver, cadê ele? Tá aqui.